Foi bem pouco noticiado pela mídia, mas eu mostro aqui esse documento, não sei se dá para ver, que mostra que no dia 1º de fevereiro de 2021 vai haver uma paralisação geral dos caminhoneiros. A paralisação foi votada em assembleia ontem pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas e pelo Sindicato também dos Caminhoneiros. Eles estão por aqui com o governo Bolsonaro. Eu já tinha falado, eu fiz um vídeo aqui faz umas 2 semanas em que eu falava, ó, vem aí a greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque o Congresso Nacional, com apoio do governo Bolsonaro, tinha aprovado um projeto de lei chamado BR do Mar, que é um projeto que fala sobre, cria mais ou menos como se fosse uma BR, uma rodovia, só que no mar. E aí abre para empresas estrangeiras fazer o transporte marítimo de cargas, criando uma concorrência com os caminhoneiros. Mas nesse projeto enfiaram uma emenda que também abre para empresas estrangeiras fazerem o transporte rodoviário no Brasil, ou seja, cria uma concorrência direta dos caminhoneiros autônomos brasileiros com caminhoneiros estrangeiros, ou com pelo menos empresas estrangeiras que vêm aqui. E aí a gente sabe que um autônomo ganha um tanto de dinheiro, mas se ele tiver que se submeter a trabalhar para uma empresa estrangeira, ele vai ser explorado e vai ganhar muito menos. E com uma concorrência maior, a chance é que ele tenha que abaixar os preços deles, que já são preços bem baixos. Então, eles convocaram para o dia 1º de fevereiro a greve dos caminhoneiros. Eu vou explicar todas as demandas dos caminhoneiros, o que pode acontecer e o tamanho dessa greve. Será que vai ser uma greve grande ou não? Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Jair Bolsonaro, que traiu, o Bolsonaro traiu os caminhoneiros, o Bolsonaro traiu os praças, traiu os policiais, o Bolsonaro traiu todo mundo que o apoiou e que o elegeu. E daí, ó, votaram em 17 e estão agora levando o que a gente avisou. Nós, a esquerda, avisamos. Não foi falta de aviso. Se você quer ver a casa cair para ele, se inscreve no canal, aproveita, curte o vídeo, ativa o sininho, que aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao bolsonarismo todos os dias, não só nas redes, mas também nas ruas. Aqui atrás aparecem outdoors que a gente coloca contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. E ontem também rodou o nosso carro de som. A gente tem carro de som em várias cidades do Brasil, eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. Rodou no Rio de Janeiro. E aí eu vou mostrar, no finalzinho do vídeo eu mostro um trecho, rodou por 4 horas. E quem quiser apoiar as nossas ações contra o governo Bolsonaro, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Ou no primeiro comentário deixa escrito Pix, PicPay, apoie-se, conta bancária, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, você já está apoiando o canal e nossas ações contra o desgoverno Bolsonaro, para que o Brasil volte a ter ordem e principalmente a ter progresso. Mas agora vamos falar sobre essa greve que os caminhoneiros convocaram para o dia 1º de fevereiro. A primeira coisa que tem que ser bem pontuada é o seguinte: não há um consenso entre os caminhoneiros em estar contra o Bolsonaro. Não há. Parte dos caminhoneiros, uma grande parte dos caminhoneiros está contra o governo Bolsonaro, principalmente depois da aprovação dessa lei da BR do Mar e por conta dos preços da gasolina. A gente tem que lembrar que o dólar foi subindo, que a Petrobras, depois que deram o golpe na Dilma, a Petrobras começou a praticar os preços de mercado. Preços de mercado é o seguinte: o dólar subiu, a gasolina e o diesel vão subir. O preço do petróleo subiu, gasolina e diesel também vão subir. Ah, mas aí o dólar caiu. O preço da gasolina e do diesel não cai. Ah, mas o petróleo caiu. O preço também não cai. Para você ter uma ideia, no ano passado, o preço do petróleo caiu mais ou menos 50%. Sabe quanto diminuiu o preço da gasolina e do diesel? 15%. Mas por que não caiu pela metade? Exatamente, porque os postos e as distribuidoras estão lucrando, estão embolsando esse dinheiro. Aí o preço do petróleo voltou ao normal. Sabe o que fizeram? Aí aumentaram de novo o preço, ficou mais caro, bem mais caro do que era antes. Quer dizer, o preço do petróleo hoje é mais ou menos o mesmo preço de um ano atrás, até um pouquinho menos, só que a gasolina e o diesel estão mais caros que um ano atrás. É isso que está acontecendo no Brasil. Então os caminhoneiros estão por aqui com o governo Bolsonaro, mas a gota d'água foi há algumas semanas quando o Congresso Nacional aprovou, e aí tem que lembrar sempre, com a anuência e com o apoio total do governo Bolsonaro, e aí não só do governo Bolsonaro, mas de vários setores da direita, vários setores do Congresso apoiaram esse projeto de lei chamado BR do Mar. O que faz esse projeto BR do Mar? É um projeto que legaliza a cabotagem no Brasil. Cabotagem é o seguinte: você tem uma carga que está em São Paulo, vamos supor, e você quer levar essa carga para Fortaleza, lá para o Ceará. Aí você pode ou levar de caminhão e fazer o trajeto rodoviário, ou de agora em diante você pode fazer pelo mar. Cabotagem é o transporte marítimo
perto da costa. O navio não vai lá para longe, não, ele fica sempre perto da costa, sempre com a costa visível. Isso se chama cabotagem. E essa BR do mar, aí com emendas de partidos que são apoiados pelo Bolsonaro, e essas emendas a esquerda foi contra, empresas estrangeiras vão poder fazer esse transporte. Então não apenas as empresas brasileiras, algumas já faziam isso, mas empresas estrangeiras também vão poder fazer esse transporte nos mares do Brasil. Então você quer mandar uma coisa do sul para o norte do Brasil, você não precisa mais mandar por caminhoneiros. Ruim para os caminhoneiros. Não votaram 17? Não apertaram 17 na urna? Não ficaram fazendo protesto contra a Dilma? Toma, é isso que acontece. A gente avisou. Aí o que acontece? Você vai poder mandar pelo mar. Só que algumas emendas aprovaram o quê? Que além de você poder mandar pelo mar, vamos supor que a sua coisa não está lá. Em São Paulo, geralmente se manda pelo Porto de Santos. Mas a sua mercadoria, o que é que você está mandando lá? Eu tô falando containers e containers, pode ser toneladas e toneladas de alguma coisa, você quer mandar, vamos supor que não esteja lá em Santos, esteja no interior de São Paulo. Você tem que transportar de lá para o porto mais próximo. Você faz como? De caminhão. Aí você vai contratar o quê? Um caminhoneiro brasileiro, um autônomo ou uma empresa de transportes brasileiro? Não, porque de agora em diante, com essa lei, as empresas estrangeiras que fazem a cabotagem, que fazem esse transporte marítimo, elas também vão poder fazer o transporte rodoviário da carga. Então, se a sua carga está em algum lugar, de agora em diante, a sua carga está lá no interior de São Paulo, está lá, sei lá, Limeira. Limeira fica a uns 400 quilômetros do litoral, 300 e poucos quilômetros. Aí, você quer transferir de Limeira para lá, você contrata uma empresa estrangeira e não mais um autônomo caminhoneiro brasileiro. Essa empresa estrangeira transporta lá para o porto e depois transporta para o porto lá, vamos supor, para o porto do Porto de Santos, lá para o Ceará, mas vamos supor que a sua encomenda vai para o interior do Ceará. E lá no Ceará, do porto até chegar onde você quer que chegue, também a mesma empresa estrangeira. Então é uma pancada muito grande, uma traição bem dada assim, uma facada nas costas dos caminhoneiros que foi dada pelo governo Bolsonaro. Aí alia isso ao fato dos combustíveis e ao fato de que a ANTT, que é a Agência Nacional do Transportes Terrestres, não faz fiscalização nenhuma. Tá cheio de gente fazendo transporte ilegal, gente que não é credenciada, gente que não está em sindicato ou não está nos conselhos de caminhoneiros, que está fazendo transporte com preços abaixo. E aí os caminhoneiros também querem, e eles estão lutando por isso desde o governo Temer, eles querem um piso. O frete tem que custar tanto, no mínimo. Menos do que isso não pode fazer, e aí tem que ter fiscalização. Não, o Bolsonaro não quer dar esse piso. O Bolsonaro fez tanta promessa para os caminhoneiros e agora é isso. Então, a maioria deles, a grande maioria está contra o Bolsonaro, mas não são todos. E aí quando eu digo que não são todos, é o seguinte, você pode falar, tá, Thiago, mas aí tem uma greve, se 80% dos caminhoneiros aderem à greve, já para o país. Pode até ser, só que tem um problema. Caminhoneiros de algumas regiões conseguem paralisar ali. Em outras regiões, aí eu posso até falar locais onde o Bolsonaro tem ele tem um gado ali bolsonarista mais fixo, um núcleo bolsonarista ali, aí não tem nem 20% das pessoas, aí nessas regiões muito provavelmente não vai ter greve, vai ter uma paralisação bem pequena. Não há ainda um consenso, como foi no governo Temer, um consenso para que se faça uma greve que realmente paralise completamente o Brasil, como foi no governo Temer, que aquilo ali realmente, o Brasil ficou desabastecido, teve desabastecimento em várias cidades, gente sem gasolina, foi uma loucura completa. Para isso, não há. Mas é um esboço. Dia 1º de fevereiro é já o primeiro esboço, a primeira greve. Vamos ver o tamanho que vai ter essa greve. Mas, durante o governo Bolsonaro, várias vezes, caminhoneiros prometeram greves. Várias vezes. Eu lembro que tem um líder lá dos caminhoneiros, até esqueci o nome dele, acho que é França. Ele prometeu greve umas 5 vezes. Ele fala, vai ter greve, vai ter greve. Eu lembro que eu nem fazia vídeo quando ele prometia greve, porque ele falava tanto de greve e nunca tinha. Aí eu falava, deixa, tinha muito canal de esquerda, até de direita, que falava, a gente vai ter greve do caminhoneiro, não sei o quê. E eu nem falava, porque eu falava, não vai ter. E não tinha. Realmente não tinha, mas dessa vez não. Foi aprovado em assembleia, então dessa vez vai ter. A greve pode ser grande, pode ser muito grande, ou pode ser uma greve mais ou menos. Em alguns lugares vai ser muito grande. Por exemplo, no sul do Brasil, no Porto de Itajaí, é quase consenso. Em quase todos eles vão paralisar. E aí, quando quase todos paralisam, fica difícil para os que não querem paralisar trabalharem, porque os outros não deixam. Então, em alguns locais vai realmente ter uma greve grande, em outros locais a gente já não sabe. Mas vai ter dia 1º de fevereiro e o Bolsonaro vai ter um problemão. A gente vê que o Bolsonaro, ele tá
Ontem ele falou, o Brasil tá quebrado, eu não posso fazer nada, só que o Bolsonaro tava tirando férias, tava dando dinheiro para os bancos, deu mais de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. 1 trilhão, veja bem, não tô falando de milhão e nem de bilhão, não, tô falando de trilhão. Sabe quantos zeros tem 1 trilhão? Tenta comentar aí, tenta escrever 1 trilhão aí em algarismos para você ver se você consegue. 1.200.000. É muito dinheiro que o Bolsonaro deu aos bancos. Em troca, os bancos deram o quê? Nada. Os bancos aumentaram a taxa de juros para roubar mais dinheiro da população. É isso que está acontecendo. Você cai no cheque especial ou esquece de pagar o cartão de crédito, o banco, hoje, comparado com um ano atrás, está te roubando 40%, 50% a mais. Isso é roubo mesmo, não existe em outro lugar do mundo. Para você ter ideia, eu li taxa de juros em vários países do mundo. Na Colômbia, a taxa de juros é a maior da América Latina, é 35%. No Brasil, é 340%. A Colômbia é a segunda maior. O Brasil é a maior. 340%, quase 10 vezes a mais. E aí, a economia do Brasil não está quebrada. O Brasil tem 350 bilhões de dólares em caixa deixados pelo governo Dilma, e o Brasil poderia investir inclusive em melhores condições para os caminhoneiros, em estradas, investir em linhas de crédito. Eu lembro como era bom para os caminhoneiros comprar caminhão com IPI reduzido no governo Lula e no governo Dilma, como era bom pagar R$1 no diesel, R$1,50, R$2 no máximo, não era bom, não era? Aí eles foram convencidos. A gente tem que tratar essas pessoas não como inimigos, nós da esquerda, mas tratá-los como vítimas. Eles foram vítimas. Por quê? Porque eles foram levados a crer pelo WhatsApp, pelo Facebook, por notícias que eles receberam ali, fake news, de que com o governo do PT estava muito ruim e estava ótimo para eles. Ganhavam dinheiro, faziam churrasco, comiam filé mignon. Aí, agora estão comendo ovo, porque agora ficou ruim. Eles foram levados a crer que, tirando o PT, as coisas iam ficar ainda melhores e que, na verdade, aquilo que era bom era, na verdade, ruim, não era bom. Ou seja, estava bom, mas podia melhorar. Em vez de melhorar, agora ficou ruim. Então, a gente tem que tratar essas pessoas como vítima e tentar trazê-los de volta para o nosso lado e mostrar para eles, na próxima eleição, em vez de você ser idiota, otário de novo e votar 17 ou votar 45, aperta o 13 e aí a sua vida, talvez, se tudo der certo e a gente conseguir eleger a esquerda de novo e tiver um parlamento de esquerda, ou seja, muitos deputados, muitos senadores de esquerda, aí talvez com uma maioria, talvez se conseguir essa maioria, a gente consiga fazer com que os caminhoneiros voltem a comer filé mignon, voltem a ganhar mais, voltem a pagar menos pela gasolina, que a ANTT volte a fazer uma fiscalização melhor como fazia e que a situação melhore para todos os brasileiros, inclusive não só para os caminhoneiros. Mas é isso, a esquerda tem que parar um pouquinho nessa parte da comunicação, parar de ir para cima, de bater em todos os setores como se fossem inimigos. Não, vários já se arrependeram, vamos trazê-los para o nosso lado. Que não adianta nada o cara que votar no Bolsonaro se arrepender e na próxima eleição ele vota no Dória, ele vota no Huck, ele vota em alguém da direita. Não adianta nada, porque é pior ainda, é pior. Você acha que com o Bolsonaro tá ruim? Com o PSDB tá ainda pior. Claro, com o PSDB pelo menos teria vacina, mas estaria 100 vezes pior na questão econômica. E é isso que está acontecendo. E contra o Bolsonaro, estamos aqui, nosso carro de som rodou no Rio de Janeiro ontem. Eu vou mostrar aqui o vídeo. O trecho tem 30 segundos, quem quiser ver. Olha só que legal. Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, se voltasse luz aqui... Aí a gente tá para atualizar o texto dos carros de som, só falta gravar, a gente já até fez o texto novo que vai rodar a partir dessa semana. Mas falta só gravar o novo spot, e aí quando gravar eu vou disponibilizar no site do Plantão Brasil para quem tiver rádio alto, carro de som, moto de som, para quem quiser pode colocar na sua cidade e nos envia o vídeo e eu mostro aqui no canal. Aí você faça a sua campanha contra o Bolsonaro na sua cidade. A gente continua contratando carros de som em várias cidades do Brasil, continua colocando novos outdoors em várias cidades do Brasil, mas aí, pelo menos quem quiser e não tiver, por exemplo, alguém tem uma empresa de carro de som, alguém tem uma caixa de som alta, tem aquele carro paredão, põe lá o som e vamos fazer oposição
contra o Bolsonaro. Quem quiser apoiar o Pix é apoie@plantãobrasil.net ou no primeiro comentário eu deixo tudo, Pix, conta bancária, PicPay, e tem embaixo do vídeo o botão Seja Membro. É isso, falou!